Oi pessoal do Explica Enem, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre concordância verbal, que nada mais é, em termos práticos, sobre a concordância do verbo com o sujeito. Então, como é um assunto bem amplo, hoje eu vou aqui focar em apenas as 5 regras mais importantes. A primeira regra é a regra mais básica de todas, onde o verbo concorda com o núcleo do sujeito. Esse núcleo do sujeito pode ser um substantivo, um pronome ou o verbo, que no nosso caso a gente vai estudar o verbo. Então, a primeira regra básica é que o verbo tem que concordar com o núcleo do sujeito. Por exemplo, na frase: existiam muitas pessoas felizes, o correto é existiam muitas pessoas felizes e não existia muitas pessoas felizes. Não existe pessoas felizes, existiam pessoas felizes. Então, sempre o existiam concordam com o plural de pessoas. Pessoas existiam felizes, não pessoas existiam felizes. Então, essa é a regra principal, a regra mais básica. Eu aconselho que vocês estudem bastante, façam bastante exercícios, porque pode confundir um pouco, parece ser a regra mais básica, mas dependendo de onde aparece o verbo e onde aparece o sujeito, esse trocadilho, pode ficar um pouco difícil de identificar. Então, é bom que vocês treinem exercícios, leiam a apostila e treinem. Bom, a segunda regra é com o uso da partícula ser. Então, nós temos duas tratativas. A primeira regra seria para quando eu uso a partícula ser mais o verbo transitivo direto, aí a regra é uma, e quando eu tenho o verbo transitivo indireto, ou intransitivo, ou de ligação, a regra vai ser outra. Então, aqui para exemplificar, e ficar mais fácil da gente associar essa regra, já vamos falar de um exemplo de verbo transitivo direto mais a partícula ser. Então, estuda-se muita coisa. Nessa concordância, muita coisa é o sujeito. Então, o verbo ele vai concordar com esse sujeito. Muita coisa, então, muita coisa é estudada. Por isso que o verbo estudar, ele está no singular. Então, ele vai concordar com o sujeito que é muita coisa. Segundo exemplo, esperam-se muitas coisas. O sujeito da frase é muitas coisas. Então, muitas coisas são esperadas. Então, o verbo, ele acaba concordando com o sujeito e por isso ele vai para o plural. Esperam-se muitas coisas. Já para a regra, quando é verbo transitivo indireto, intransitivo e de ligação, a regra é outra. Por quê? O verbo jamais vai para o plural. Presta bastante atenção nisso para tentar identificar esses verbos e vocês conseguirem escrever certo, não errar na hora da redação e também na hora de questões. Porque toda vez que eu tiver um verbo transitivo, indireto, intransitivo ou de ligação, o verbo nunca vai ir para o plural. Então, aqui no exemplo, acredita-se em muitas coisas. Então, qual que é o sujeito dessa frase? Não tem. Acredita-se em muitas coisas. Então, aqui, o verbo ele não vai fazer concordância, porque o sujeito é indeterminado. Qual o sujeito de acredita-se em muitas coisas? Não tem sujeito. Então, o verbo ele sempre vai ficar na terceira pessoa do singular. Então, segundo exemplo, confia-se em teses absurdas. Confia-se em teses absurdas. Eu não consigo identificar o sujeito. Confia-se em teses absurdas. Quem confia? Eu não sei, indeterminado. Então, por isso, o verbo nunca vai para o plural. Ele sempre vai ficar na terceira pessoa do singular. Bom, quarta regra agora, que é uma das regras que mais acaba confundindo na hora de escrever e também na hora de responder questões, que são os verbos impessoais. Esses verbos, eles ficam sempre na terceira pessoa do singular, que são os verbos famosos e que sempre geram alguma polêmica, que é o verbo haver, o verbo fazer, bastar, chegar, fenômenos da natureza, chover, nevar. Então, esses verbos, eles nunca vão ir para o plural. E aqui, já vamos por um exemplo. Havia muitas pessoas. Sempre vai ser havia muitas pessoas. Não é haviam muitas pessoas, e sim havia muitas pessoas. Porque esse verbo havia é um verbo impessoal. O que quer dizer um verbo impessoal? Quer dizer que ele nunca vai ter um sujeito. Então, se ele não tem sujeito, ele vai ficar na terceira pessoa do singular. Outro exemplo também que acontece muito é esse exemplo do verbo haver e fazer são exemplos que caem muito em prova. Então, o do haver, vocês
precisam saber isso já de cor, e o fazer também. A quinta regra já é para puxar um erro de gramática que é comum acontecer, que é trocar o verbo ter no lugar de a. Então eu não digo tem muitos países, tem muitas pessoas, no sentido de existir, né? O ter é um verbo de posse, então eu não posso usar ter para falar de existência. Então qual que é o certo? Há muitas pessoas, há países. Inclusive, quando você for escrever a sua redação, você não vai dizer tem pessoas, tem brasileiros que acreditam X coisa, você vai dizer há brasileiros que acreditam em X coisas. Então, só um cuidado com isso, que é um erro muito comum. E é isso, pessoal. A segunda aula vai ser mais focada pra gente já resolver alguns exercícios.